O quinto signo do zodíaco, o majestoso Leão, regido pelo Sol, elemento fogo de qualidade fixa. O leonino, ele tem a consciência de si. O leonino é majestoso, ele é magnânimo, porque ele sabe que ele é uma extensão da fonte criadora. Ele sabe que é filho do Pai, que é filho do Sol, que está ali para brilhar no mundo. Por isso, tantas pessoas se incomodam com essa energia leonina, mas não é para se incomodar, é para se espelhar e também brilhar por aí como ele brilha. O leonino é dramático, não é à toa que é o representante da casa 5. O sol ali tem domicílio, ele é o teatro, ele é o centro das atenções, ele é firme, ele tem a responsabilidade, ele sabe que ele é rei. Quando a gente vê, por exemplo, na savana africana, quando você olha o leão vai beber água, os outros animais se afastam. Isso é dito pela querida astróloga Maria Eugênia, que já fez a passagem, uma bela taurina, mas ela usava essa percepção para falar dessa majestade leonina. Ele é simplesmente quem ele é. Ele chega no local, ele não precisa forçar. É natural. Ele chega, os animais se afastam, ele bebe a água dele primeiro, porque os próprios animais em volta já reconhecem a divindade, a majestade desse leão. Os outros abrem espaço para ele passar. O dinheiro também não é uma coisa que é que assim, não é algo que o leonino dê tanta importância, ao contrário do que se pode pensar. Ele está sempre muito majestoso, muito arrumado, muito brilhoso, cabelo bonito, mas dinheiro é uma coisa que ele diz, qualquer um pode ganhar dinheiro. Agora, a honra, a majestade, a dignidade, a nobreza, isso não é de qualquer um. Muitas vezes o leonino vai ser invejado justamente por esse brilho natural que ele tem. E quando ele está disfuncional, como é que a gente percebe? Quando o leonino tenta forçar ser o centro das atenções, quando ele tenta agradar em excesso o outro, o leonino tem apenas de ser quem é. Então, se você tem muitos pontos em Leão no mapa. Se você tem o ascendente em Leão, se você tem, por exemplo, o Nodo Norte em Leão, ou muitas coisas em Leão, seja quem você é. Você não precisa forçar. A autoestima vem com você naturalmente. E ao contrário do que muita gente pensa, o leonino, quando ele está no seu lado mais brilhante, quando ele está no seu lado luz funcional, ele quer que o outro brilhe sim. Ele aplaude o outro tanto quanto ele gosta de ser aplaudido. Então, quando é quem ele verdadeiramente ama, ele quer que brilhe, ele quer que faça sucesso. O brilho do leonino aquece como se fosse o próprio brilho do sol. Como eu disse, o sol está em domicílio na energia do signo de Leão. É um carisma puro. Ele sabe que ele tem poder e isso sim incomoda aquelas pessoas que não têm um brilho tão estendido. O leonino, ele também, ao contrário do que se imagina, apesar dele ser conservador, dele ser tradicional, da própria questão da nobreza leonina, de ele estar ligado às monarquias, por exemplo, as pessoas entendem ele como muito conservador, como muito tradicional, mas na verdade ele sabe que ele está anos-luz à frente das pessoas, principalmente porque ele tem essa consciência de si. Só que, como ele sabe que ele precisa arcar com a responsabilidade, é por isso que ele acaba sendo um pouco mais tradicional e um pouco mais conservador. A vontade leonina está ligada ao coração. O chakra cardíaco é o chakra que Aquário e Leão regem. Principalmente Leão, ele está ligado ao coração, ao cardíaco, é o centro de força dele.
O leonino é diversão, é entretenimento, ele é o rei do show. Ele sabe que quando ele chega numa festa, ele é magnético. Ninguém olha mais para outro lugar, as pessoas vão olhar para ele. É autossuficiente, ele não se preocupa com mesquinharias, muitas vezes ele até deixa de fazer algumas coisas, deixa de ver os detalhes, porque isso aí é para quem está abaixo de mim. Quando o leonino está no lado sombra, ele é realmente muito egocêntrico, pode desenvolver características semelhantes ao narcisismo. É claro que aqui, gente, nós não estamos falando disso a fundo. E não é qualquer leonino. Eu sempre busco trabalhar o lado luz. Aqui a gente está falando em arquétipos que estão muito disfuncionais. Quando o leonino realmente, quando a gente olha o leonino e percebe que ele está tentando forçar a atenção, que ele só fala dele mesmo o tempo todo de uma forma realmente que você sente que é tóxica, ali é uma outra situação e tem que se analisar todo o mapa, tá bom? O leonino ele também é muito orgulhoso, no bom e no mau sentido. Como é isso? Ele tem orgulho de ser quem ele é, mas quando ele está naquele lado sombrio, o orgulho dele ferido é a pior coisa que ele pode ter, porque ele não pede desculpas. Ele é capaz, né? Nessa hora ele é pior que um taurino. Ele é capaz de ligar para você pedir desculpa para ele, mas ele não pede, ou ele não fala mais com você, mesmo sabendo, por exemplo, que você está com a razão. Então, leoninos, cuidado com essa questão do orgulho ferido. Muitas vezes a gente precisa pedir desculpas, sim, e isso não é um ato de fraqueza, muito pelo contrário, é uma grande força. O leonino é paixão, é emoção, é tudo aquilo que se mostra. Então, quando você olha um leonino, por exemplo, dizendo que ama alguém, se for aquele leonino dramático, então ele é capaz de ser aquele que coloca um carro na porta, um carro de som na porta e vai dizer que ama. Claro que aqui eu estou fazendo uma caricatura, gente, mas ele fala, ele é apaixonado, ele é intenso, principalmente também com os filhos. Tanto o leonino quanto a leonina com os filhos, eles exibem com orgulho, meu filho, meu amor. Os leoninos também são muito ligados, por exemplo, a esportes, porque eles têm a coisa que a gente chama do amor ao desempenho. Então, você pode ver muitos leoninos que têm ligação com o esporte. E o leonino, quando está disfuncional, é quando ele está se reprimindo, é aquele leão do Mágico de Oz, que tem medo de fazer as coisas, que é o leão covarde. Então, o leonino, quando está desse lado, realmente é muito triste de ver, porque é como se a juba dele tivesse baixinha. Leão é o eu crio, aquário é eu sei. Leão é o amor que eu dou ao mundo. Aquário é o amor que eu recebo do mundo. Leão também é o filho que eu gesto, as obras que eu deixo ao mundo. Então, os filhos vêm dessa energia leonina e tudo aquilo que eu deixo ao mundo de herança. E Leão não se impõe, ele já é. Sempre lembrem disso. O Leão é autêntico, a autenticidade. A gente olha uma criança, criança tem a energia leonina. Então, nós temos uma criança eterna dentro da gente. Quando nós ficamos mais velhos, o leão vai representar a criança interior. A casa 5 vai representar a casa da criança interior. Então, é muito importante que a gente lembre dessa autenticidade da criança, que fala o que quer, que brinca, que é inocente, que tem esse mergulho nessa inocência infantil. Os leoninos famosos, Bruna Marquezine, Charlize Theron, não à toa que vão ter muitos atores. Bruna Marquezine, Charlize Theron, Rodrigo Santoro, Sandra Bullock, a cantora Jennifer Lopez, Ben Affleck, a Sasha, filha da Xuxa, Caetano Veloso, Daniel Radcliffe, nosso eterno Harry Potter, o Chris Hemsworth, que faz o Thor, o Tom Brady, o ex-marido da Gisele Bündchen, também do futebol americano, a nossa querida Preta Gil, a eterna repórter Glória Maria e Mick Jagger. Tem mais brilho e carisma do que o Mick Jagger dos Rolling Stones. Então é isso. Até o próximo vídeo com a energia dos virginianos.